Olá, boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cláudia, da SDW, e vamos dar início ao nosso painel nesse último dia do nosso evento Uma Só Terra, promovido pela SDW, idealizado por nós, mas que tem parceiros incríveis, e que hoje vamos ter dois painéis envolvendo essas parcerias. Uma Só Terra, nesse painel de agora, vai abordar o ODS 6, que trata de água potável e saneamento. Algo muito importante a ser discutido, a ser trazer questões e possibilidades de soluções. Esse ODS tem como foco garantir a disponibilidade e manejo sustentável da água segura e o saneamento básico a nível universal e de maneira também equitativa, que seja possível esse acesso às pessoas, entendendo a necessidade de melhorar a qualidade de água, reduzir a poluição e eliminar o despejo inadequado de efluentes químicos e perigosos nos corpos hídricos, melhorando assim a eficiência do uso da água. Como forma de abordar os principais temas desse ODS, nós temos hoje convidadas especiais. Já adianto que temos um convidado que ainda não está presente, que é o nosso representante da BRK, o patrocinador desse evento, na pessoa do Carlos Almiro, então que deverá entrar a qualquer momento, mas já podemos dar início, porque já temos duas figuras ilustres, que desde já agradeço a participação, que é a Neide Tavares, da Aviva. Neide, muito obrigada por tornar esse painel ainda de melhor qualidade. Vamos ouvir um pouco sobre você e agradecer a Letícia Nunes, que faz parte do nosso time, da nossa SDW. Letícia, é um prazer ter você aqui conosco, enriquece ainda mais esse painel e já estou assim ansiosa para começarmos a ouvir um pouco mais as experiências de vocês. Então, eu gostaria de pedir, por gentileza, começando por Neide Tavares, que, por favor, se apresente. Vamos lá, a audiência está aqui já começando a fervilhar, então eu peço que você se apresente e já pode, inclusive, correlacionar suas atividades atuais, Neide, na Viva, em relação à água e saneamento, que eu sei que você tem uma vasta experiência sobre isso. Então, conta um pouquinho, se apresenta e conta a sua experiência, e depois eu passo a palavra para a Letícia. Por favor, Neide. Boa tarde, é um prazer participar desse painel, né, e mais ainda é um prazer, né, co-realizar esse evento com a SDW, com a NASA Space Challenge, né, que são parceiras, a gente fez essa parceria dessa Semana do Meio Ambiente e ela está enriquecendo muito, né, a Viva, ela sempre foi de desenvolver ações na Semana do Meio Ambiente, então, essa forma de fazer, eu acho que enriquece muito e a gente pode contribuir muito com a sociedade, que é o nosso papel também de contribuir com a sociedade. Eu sou Neide Tavares, gerente de sustentabilidade da Viva. Então, eu sou responsável tanto pelo site, né? A Viva ela tem 2 destinos, né? Ela tem Rio Quente e tem Costa do Sauípe. Então, hoje eu estou à frente dessa área nos 2 sites. Eu já estou na Viva há 24 anos, então, assim, a minha trajetória profissional é aqui na Viva, né? Então, eu tenho uma formação em tecnologia, em processamento de dados, e também sou engenheira ambiental, e também, além de atuar aqui como gerente de sustentabilidade, eu também sou professora acadêmica da da Unicaldas, Faculdade de Caldas Novas. Então, lá eu ministro a disciplina de estágio supervisionado para os cursos de administração, ciências contábeis e engenharia ambiental. E aqui eu sempre desenvolvo, já passei por várias áreas da empresa, mas há muitos anos o meu foco é na área de qualidade e na área ambiental e agora na área de sustentabilidade. Então, hoje nós estamos num processo aqui rico, né, de construção aí, né, da agenda estratégica ESG. Então, hoje, inclusive, eu estou cursando um MBA, né, em específico em ESG e impacto, né, justamente para a gente poder integrar, né, todos esses pilares tão importantes do ESG, né, a nossa estratégia, a estratégia da empresa. E também, assim, falando um pouquinho, né, da questão do acesso à água, que tem tudo a ver com o nosso negócio, né, com o negócio da Viva,
né, tanto o site de Rio Quente quanto o site de Sauípe, né, a riqueza que nós temos aqui, o nosso foco natural é na água. Eu também faço parte dos comitês, então hoje eu estou como membro do Comitê de Bacia do Rio Paranaíba, sou membro do Comitê de Bacia do Rio Corumbá, então é um federal e um estadual, e além daqui, eu também faço parte do Conselho Estadual do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, que aqui a gente tem uma unidade de proteção integral aqui em Rio Quente, e faço parte também dos Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente, e em Sauípe também não é diferente, a gente está aí buscando participar também do Comitê de Bacia, aí da Bahia, né? Aí na Bahia nós somos novos ainda, em Rio Quente a gente tem mais de 50 anos, mas em Sauípe a gente está aí, né, poucos anos aí, fazendo 4 anos que a gente está aí em Sauípe, né? Então, falando um pouquinho da Viva, né? Hoje, qual que é o nosso negócio? O nosso bem natural mais relevante, mais importante? A água, né? Então, aqui em Rio Quente, a gente está numa área, né, de proteção, né, no sopé da Serra de Caldas Novas, né? Então, aqui é diferente de Sauípe, porque aqui é água subterrânea, água mineral e termal. Sim. Então, aqui é um lençol subterrâneo, ele é mineral, ele é termal, e ele tem uma vazão que é maravilhosa, mais de 4,5 milhões de litros por hora, né? São nascentes, são afloramentos, né, de água. Então, assim, é uma abundância de água, e o nosso público hoje ele vem justamente para se beneficiar do bem-estar das águas termais, né? Porque por ela ser quente, ela ser mineral, então ela traz esse bem-estar e esse relaxamento, né, para as pessoas que nos visitam. Então, um recurso, uma natureza maravilhosa que nós temos aqui, com certeza nós temos que fazer um uso sustentável dessa água, né? Então, hoje nós temos várias iniciativas aqui para fazer o uso sustentável dessa água. Então, hoje, por exemplo, nós temos o primeiro uso, fazemos vários usos dessa água, e o primeiro uso que a gente faz dela é a questão do aproveitamento para balneabilidade, né? E aí o segundo aproveitamento depois, né, dela estar, porque ela tem uma qualidade excelente, porque é água subterrânea de afloramento, então são as nascentes, né, desse lençol subterrâneo. Então depois a gente faz o aproveitamento dessa água também para outro parque aquático, para consumo, para irrigação de jardins. Então assim, a gente faz vários usos, porque é uma água importantíssima, que ela tem que ser muito bem aproveitada. Além de ser muito bem aproveitada, ela tem que ser muito bem destinada, né? Então, também tem o tratamento, né, dessa água depois de todos esses usos. A gente tem uma estação de tratamento de esgoto própria, para a gente devolver esse efluente, né, para o recurso hídrico, conforme os padrões, né, normativos. E das piscinas, a gente também tem que devolver para o rio em padrão de balneabilidade. E Sauípe não é um pouco diferente, né? Sauípe não são nascentes, são surgências. Então, lá a gente tem poços rasos e profundos, né? Então, a gente faz o tratamento dessa água para consumo, né? E depois, nas piscinas, elas são utilizadas, faz a recirculação dessa água nas piscinas. Mas o que é a riqueza lá da nossa Sauípe? As praias, né? Então, assim, nós sabemos que tem muitas praias aí que são, hoje, né, sofrem com a contaminação, né, das atividades humanas, mas a nossa praia é belíssima, própria para uso. Então, nós temos muitas ações, né, para a gente poder preservar a limpeza das praias. Tem a questão também, a parceria com o Projeto Tamar de conscientização. Então, ambos os ambientes, além da gente avaliar o melhor processo, o melhor uso dessa água, tanto em padrões de qualidade e quantidade, a gente também trabalhar a questão da conscientização. E como a gente recebe um público muito grande, a gente também precisa trabalhar com esses públicos para que eles também tenham essa preservação, essa conscientização da preservação dos recursos naturais. Então, assim, a água para nós hoje, ela é o nosso bem mais precioso. E olha, Neide, toda essa prática que você citou da Viva, com respaldo da sua figura, né, sustentando essas atividades, nos deixa ainda mais orgulhosos de estar realizando Uma Só Terra, daqui diretamente de Costa do Sauípe, tendo como co-realizadora a Viva, porque
ter essa parceria com um empreendimento que tem essas práticas que você citou, e que olha que a gente ainda nem detalhou tanto toda essa prática. Então, isso nos deixa muito orgulhosos de estar aqui em Sauípe, tendo uma parceria tão grandiosa como a Viva. E assim, dentro dessa parceria, então eu convido Letícia, que nos representa, que representa a SDW, que é uma startup hoje que tem foco fortíssimo na ODS 6 e que vai se apresentar também e contextualizar como esse ODS hoje perpassa nas ações da SDW. Então, Letícia, obrigada e, por favor, se apresente. Claro, eu que agradeço. Como a gente estava comentando um pouco antes, né, foi um prazer também conseguir reunir nesse painel a Viva, representada pela Neide, que é co-realizadora, o Carlos, que infelizmente ainda não conseguiu entrar, mas que representa a BRK, patrocinadora do evento, e a gente aqui da SDW, que está sendo realizador, e contando com esse patrocínio, com as co-realizações e parcerias, que com certeza fizeram todo o diferencial para que a gente conseguisse estar atingindo o público, estar passando a mensagem que a gente quer passar com o evento. E uma outra, não sei se coincidência, né, ou sorte que a gente está tendo aqui, é conseguir, de fato, ter empresas que, apesar de trabalharem em ramos totalmente diferentes, têm a água como cerne, a água e o saneamento, entendendo também o papel da BRK. E contextualizando, né, o ODS 6, a SDW ela tem o ODS 6 como ponto focal de todas as ações. Então, ela nasceu de um projeto que tinha como foco o ODS 6, né, que é um produto que o Aqualuz, que ele visa entregar qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental através de água potável. As ações que a gente segue desenvolvendo depois, todas envolvem esse foco muito forte em água e saneamento. Então, tudo aquilo que a gente faz a nível de empresa, de fato, consegue contemplar de uma forma muito rica, de uma forma muito desejada, essa ação de entregar qualidade de vida através de água potável e saneamento básico e seguro, que nós entendemos como essenciais, de fato, são recursos básicos, mas são recursos que devem ser, como a gente comentou, a nível de objetivo, universais e equitativos. Então, sendo básicos, mas ainda não alcançando o público de uma forma geral, não são satisfatórios, né? E é isso que a gente busca fazer no nosso trabalho. E aí, me apresentando a nível pessoal, eu sou engenheira ambiental, meu foco desde o começo do curso foi voltado para trabalhar com água e saneamento. Eu tive a honra de encontrar a SDW no meio do caminho, e aí, de fato, hoje eu não tenho como comentar, né, como me apresentar sem apresentar a SDW, porque já faz parte aí da minha história há bastante tempo, espero que continue fazendo também. Cresço junto à empresa e sou muito feliz de ver a empresa crescer também ao longo do tempo. Acho que uma contextualização mais geral é essa, eu vou deixar para dar mais detalhamento ao longo das perguntas. Sim, e desde já agradeço ao Carlos, que nos deu a honra agora com a sua presença, já agradecer a Carlos, que representa a BRK, nosso patrocinador oficial. Então, agora se constitui o grande tripé dessa parceria, desse evento Uma Só Terra, porque a SDW realizando, a BRK patrocinando e a Viva co-realizando é um tripé de responsabilidade nesse grande painel que vai começar a ferver agora. Carlos, obrigada pela sua presença. Eu te dou um espaço para que você se apresente e contextualize nas suas atividades na BRK como a ODS 6, água e saneamento, conversa com suas atividades e com as atividades da empresa. E para nós, desde já, antecipo, é uma honra ter você aqui conosco. Gente, muito obrigado. Em primeiro lugar, pedir desculpas, eu tive problemas técnicos aqui. É o primeiro contato com essa plataforma, com o StreamYard, e eu estava aqui lutando para tentar conectar. Peço mil desculpas. Bom, primeiro, obrigado, satisfação estar aqui com vocês, com gente que a gente aprecia tanto, não só pelo trabalho que fazem, mas pelo engajamento e poder de transformação que a gente vem acompanhando, o time da STW que a gente tem tanto carinho, o pessoal da Viva, enfim, a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui. Bom, o ODS 6 para a empresa de saneamento, ele é o centro de qualquer operação. Se a gente abrir lá as metas do ODS 6, vocês verão, e comparar com a cadeia de valor de uma empresa de saneamento, vocês verão que existe ali quase que uma simbiose perfeita. Então, é o dia a dia, não diria, no caso da BRK, de qualquer empresa. Temos, claro, um desafio enorme,
na frente. Basta dizer que dos 17 ODS hoje no Brasil, se a gente olhar o que está próximo de ser batido ou batido, é só o ODS de energia limpa, por uma característica da nossa matriz. Então, portanto, o desafio é muito grande, claro, com um fator esperançador aí na frente, que é a aprovação do novo marco regulatório e tudo que a gente tem visto de transformação no mercado. Eu conversava ontem aqui na BRK com uma líder de uma consultoria estrangeira muito conhecida, aqui, que atua há muito tempo aqui no Brasil. Ela também já viveu, né, diferentes momentos do saneamento. Ela me dizia: Carlos, olha, inegavelmente, esse é o momento que eu estou vendo o saneamento na vanguarda do setor de infraestrutura. Eu nunca vi o setor se movimentando tanto. Então, aí nós temos, talvez, a oportunidade para, de fato, universalizar o serviço e tirar 100 milhões de pessoas no Brasil sem acesso a esgoto, 35 milhões sem acesso à água. Gente, isso é um Canadá, né, como a gente costuma falar aqui com muita frequência. Então, é o nosso dia a dia, e dizer também que, claro, o efeito que o ODS 6 talvez seja o ODS 6 com maior transversalidade entre todos, né, com efeito direto na saúde, na educação. Bom, e aí, para finalizar, eu aqui na BRK, eu sou diretor da área de sustentabilidade e gestão de riscos. Então nós estamos, assim, olhando, claro, a sustentabilidade também com os aspectos de riscos ESG para o negócio e para a sociedade. E a nossa bíblia do dia a dia, quando a gente abre e vê ali as metas do ODS 6 correlacionadas com tudo aquilo que a gente faz, tá? Então, obrigado, e estamos aqui para continuar discutindo e falando sobre esse tema riquíssimo, esse tema tão impactante aí, que é a nova agenda de transformação que o país tem pela frente. E aí, Carlos, eu vou continuar então com você, já que você citou o novo marco do saneamento. Fala para a gente, por favor, como é que você acredita que esse novo marco ele consegue, de maneira eficaz, contribuir para um alcance eficiente da Agenda 2030 em relação ao ODS 6? Eu acho que o novo marco, ele reflete numa única mensagem que ele é um setor muito grande e tem espaço para todo mundo. Ele abre uma oportunidade, claro, né, além dos aspectos de regulação que ele traz, centrado na Agência Nacional de Águas e Saneamento, obviamente, mas ele também abre com um cenário melhor de segurança jurídica. Ele abre oportunidade para a entrada do capital privado, que, somado, claro, com as diversas alternativas de investimento público, também isso pode ser um elemento facilitador. Então, é um jogo, né, que quanto mais agentes estiverem atuando nesse mercado para expandir o saneamento, ele será salutar. Então, ele traz elementos interessantes, assim, focando aqui na questão da segurança, jurídica, a padronização de normas, enfim. Ele é, sim, uma grande oportunidade, festejado por diferentes agentes do setor e de fora também do país. Então, acho que isso é um potencial transformador e que já está, né, nós vimos aí os últimos leilões, que já é uma realidade para todo mundo. Claro que a gente precisa colocar rosto humano no marco regulatório, entender como é que isso se reveste principalmente naquelas comunidades mais vulneráveis, e sei que tem gente de muito boa olhando para isso. Acho que a gente não pode esquecer que existem ali aspectos muito sutis, né, que a gente precisa acoplar ele e fazê-lo realidade. Eu diria que um marco regulatório também com um olhar humano sobre principalmente aquelas comunidades mais vulneráveis. Perfeito. E aí, como o Carlos citou, são 35 milhões de brasileiros, né, que vivem sem água potável e 100 milhões sem acesso ao esgotamento sanitário. E aí eu lanço essa pergunta para a Letícia, se a Neide também quiser complementar, por favor, como é que nós podemos, do ponto de vista da sua empresa, contornar essa desigualdade social em termos de acesso à água e saneamento? Esses números, eles, na verdade, norteiam quase todas as apresentações que a gente faz, né, porque eles são, de fato, o problema norteador das soluções que a gente busca implementar.
Então, eu acredito que a gente consegue resolver, não necessariamente resolver a nível imediatista, mas a gente consegue começar a buscar soluções quando a gente começa a entender de fato a situação, quando a gente começa a entender que a situação ela não é distante, muitas vezes ela está a menos de 100 quilômetros de onde grandes empresas estão, das grandes metrópoles, e entender também que existem alternativas que conseguem ser colocadas no mercado. E até puxando um pouquinho do marco do saneamento, né? Eu acho que uma das maiores luzes que esse novo marco trouxe é essa possibilidade de que alternativas possam ser implementadas junto a grandes empresas, para que essas populações elas consigam ser atendidas também. Porque hoje um dos maiores problemas, uma das maiores causas para que a gente encontre também esse número, além de causas políticas, de causas sociais já conhecidas, são os custos, né? São as dificuldades de se chegar até essas comunidades, principalmente quando a gente está falando de soluções tradicionais. Então, na SDW, quando a gente vai a campo, a gente já encontra essas dificuldades indo num carro só, indo com equipamentos que são carregáveis nas mãos. Quando a gente fala de grandes estruturas aí para distribuir água, para fazer coleta de saneamento e tratamento, a gente entende que essa situação é muito mais complicada. Além das próprias perdas que a gente já encontra em sistemas tradicionais, além dos próprios problemas sociais que também envolvem essas situações. Então, eu acredito que olhar de forma macro e de cabeça aberta também para entender que alternativas elas podem ser aplicadas saindo do tradicional e, inclusive, em aplicação conjunta ao tradicional, é uma forma de entender melhor. E isso fica ainda mais claro quando a gente entende também o tamanho desse país, né? Então, muitas vezes, soluções que funcionam no Sul não vão funcionar na região Norte, não vão funcionar no Nordeste. E a gente precisa ter essa compreensão, precisa ter esse olhar, e principalmente o entendimento de qual é a situação, qual é a realidade, e como que a gente consegue levar essas soluções a nível regional, a nível local, para, de fato, conseguir chegar na raiz do problema e começar a reverter esses números. Neide, você gostaria de fazer alguma complementação em termos de possibilidade de contorno dessa desigualdade social? Então, eu acho que enquanto eu represento aqui o setor privado, né, então eu acho que esse marco, né, regulatório, ele está trazendo muitos benefícios, muitas possibilidades da gente reverter esse quadro crítico, né, que nós estamos. Então, eu acredito muito nessa parceria público-privado. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos. Na verdade, público-privado e startups. Eu acho que esse é um casamento, né, perfeito para a gente poder sair, né, desse patamar que a gente está. E eu acho que e os comitês de bacilo têm que ser bastante atuantes nesse ponto que a Letícia citou, que é muito importante, dele identificar quais são os problemas. Realmente o país é muito grande, né? Há muito o que se fazer, e entender o real problema daquele local, ele é fundamental, né, para que você mobilize toda a sociedade, né, e direcione os esforços para aquilo que realmente vai trazer resultados. Porque hoje os comitês de bacilo estão começando a atuar, eles estão começando a promover essa integração de toda a sociedade, de todos os setores, né, buscando quais são essas problemáticas para direcionar esses esforços. E essa parceria é que eu acredito. A parceria do público, do privado, e claro, né, a sociedade ela tem que estar ativa. Eu acho que às vezes a sociedade ela é muito passiva em cobrar os seus direitos, ela espera isso do poder público. Né? Então, eu acho que ela tem que se mobilizar, ela tem que incentivar, ela tem que cobrar, né, os seus direitos, né, porque isso prejudica muito a baixa renda. E o que me preocupa, um ponto, falando do marco do saneamento, o que me preocupa um pouco do marco, assim, ele traz ótimas iniciativas, né, essa questão, né, de fazer essa parceria público-privado, né, de você ter as metas, mas me preocupa as cidades de baixa renda, as cidades que têm, que falta recursos. Me preocupa se isso vai chegar lá, né? Porque uma empresa, por exemplo, privada, né, gente, por mais que a gente esteja trabalhando no objetivo comum, que é a universalização, a empresa ela visa lucros. Né? E a gente sabe que o setor público tem a questão às vezes, da ineficiência do serviço. Então, como que isso vai chegar nessas cidades, né, que às vezes ela não vai trazer um retorno econômico, ela vai ser custo. Então, isso precisa ser ter uma atenção especial nisso, para que esses municípios eles não sejam penalizados
né, por esse novo marco hídrico. Então, é um alerta, uma preocupação que eu tenho, um alerta. Mas o casamento público-privado, startup e a sociedade mobilizando, eu acho que é a receita para a gente poder avançar. Perfeito, perfeito, Neide. Cláudia, só complementando ainda aqui rapidinho, acho que um ponto muito importante que Neide trouxe, e acredito até que essas duas perguntas elas se complementam, por isso a gente vai ficar o tempo todo voltando entre enxergar soluções e o próprio novo marco do saneamento. A gente conta a nível nacional com a gestão hídrica incrível, né? A gente tem o Plano de Recursos Hídricos do Ceará, que foi um dos precursores aqui do país, que é baseado em planos de outros países, mas que já foi revisado algumas vezes. Ele demonstra o quanto de conhecimento a gente consegue ter. E os próprios comitês de bacia, eles são um exemplo da capilaridade que a gente tem a nível de órgãos. Então, a gente tem comitês de bacia, a gente tem secretaria de recursos hídricos, a gente tem pequenas cooperativas nesses locais que conseguem ter essa comunicação, principalmente com os comitês de bacia. Então, acho que quando a gente olha para essa questão de soluções, de enxergar as realidades, a gente tem as fontes de conhecimento, a gente tem onde buscar, a gente tem pessoas que conhecem, mas o próprio novo marco, ele talvez incentive essa comunicação, né, para que desde que um comitê de bacia de um município que tem, de uma concessionária ali, né, de municípios, que é o que mais costuma acontecer, consiga trazer uma reunião de informações até uma empresa privada de um porte de BRK, por exemplo, isso agora está muito mais possível com esse novo marco do saneamento, né? E é isso que é necessário, de fato, para que a gente consiga chegar nas soluções que são necessárias e que podem se perder pelo caminho. Então, promover essas discussões, essas comunicações, reunir as informações que a gente tem, inclusive que debates como esse conseguem trazer também a necessidade de que a gente consiga ampliar essa comunicação, é muito importante. Então, a comunicação ela vem como uma necessidade para que essas soluções elas consigam ser implementadas. Perfeito, perfeito. Chegou aqui uma pergunta, eu vou lançar ela para Carlos, mas também Letícia e Neide fiquem à vontade para responder. Em 2019, 273 mil pessoas foram internadas por doença de veiculação hídrica, segundo a Agência Brasil. Como você acha, Carlos, que dentro do papel da BRK e em outras esferas também, nós podemos diminuir esses números que são extremamente alarmantes? Simples, universalizando o saneamento, pelo menos até 33, não existe outro caminho. Se você olhar o impacto que a universalização desses serviços ele produz para educação, e aí a pesquisa que nós fizemos, Mulheres e Saneamento, está disponível no site, ele traz um pouco desse impacto, aí, claro, com recorte de gênero, para educação, renda, saúde, você vê claramente que a universalização desse serviço tão essencial, ele pode ser considerado ali como a política pública mais importante no Brasil dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Porque eu falei da transversalidade, ele vai impactar uma série de outros aspectos de saúde pública, são dados aqui, eu não quero ser repetitivo, mas o Banco Mundial falou isso e fala com muita frequência, pelo menos cada real que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde pública. Então, isso pode ser o grande remédio para a gente melhorar e desafogar o sistema público de saúde, uma grande contribuição, sobretudo, aos aspectos fiscais do país. Então, esse é o caminho, não existe alternativa a ele, a gente precisa perseguir isso de uma maneira contundente, e note-se, por exemplo, que o olhar do impacto disso na saúde pública, ele é alarmante, mas veja quantas gerações de crianças, isso também na nossa pesquisa ele fala isso, e recentemente numa pesquisa do Trata Brasil sobre o impacto disso na infância, e também na atualização dos dados sobre as mulheres, veja quanto você compara aquela criança, aquele jovem que não teve acesso ao serviço de saneamento, e aquele que sim teve, você percebe como ele é o que tem o maior atraso escolar, maior defasagem de idade séria, então nós estamos, aí não exclusivamente por conta do saneamento, mas nós estamos deixando algumas gerações para trás, por não ter acesso a esse serviço. E aí, para finalizar, o Amartya Sen, que é Prêmio Nobel da Economia, ele, nos livros maravilhosos que ele tem, convido todos a lerem,
Capitalismo de Rosto Humano, enfim, uma série de publicações. Ele fala uma coisa que é interessante, assim como resumo, é o seguinte, que a melhor maneira de você fazer inclusão social e redução da desigualdade social é mediante o acesso a serviços essenciais como saneamento, educação, saúde. É a forma real de você incluir as pessoas e reduzir desigualdade através do acesso a esses serviços. E é algo que endossa, como você mesmo falou, dentre tantas desigualdades, inclusive a desigualdade de gênero. Letícia, como é que você acha que cada vez mais essa situação da desigualdade de gênero se acentua por conta da falta do acesso à água, saneamento e outras questões em relação ao ODS 6? Eu acho que uma das principais fontes, inclusive, com relação a isso, é o estudo que Carlos citou, né, que foi desenvolvido também pela BRK, que é um relatório que traz essa questão de como as mulheres elas sentem ainda mais esse problema. Então, essa transversalidade ela chega a diversos níveis, de fato, é impossível falar de saneamento, e aí entendendo o saneamento, de fato, né, nos seus 4 eixos, sem que a gente perceba questões sociais envolvidas. Então, a gente tem regiões periféricas, a gente vai ter questões de raça, e como não se pode também fugir, a gente vai ter a questão de gênero. E aí, quando a gente costuma apresentar um pouco do trabalho que é realizado, trazendo a uma linguagem assim muito simples para explicar, a gente costuma trazer para o cenário de uma dona de casa do semiárido, que já por N razões, né, não chegou a ter ali um desenvolvimento educacional, então realmente fica num ambiente de casa, cuida dos filhos e o marido está na roça. Essa mulher, muitas vezes, ela é a responsável por fazer uma viagem longa para ir buscar água, para que os filhos possam tomar banho e ir para a escola, para que tenham uma água para cozinhar, água para beber, para que irrigue uma horta que vai dar ali uma horta, uma árvore que tem no quintal que vai dar também uma subsistência alimentar. Então, quando ela traz essa água e essa água é contaminada, os filhos ficam doentes, ela também é a responsável por cuidar dos filhos, né? É ela que, se o marido ficar doente, vai ter que, de alguma forma, procurar uma comida, procurar uma diferente forma de alimento, é ela que vai cozinhar ali um chá, que vai atrás de um remédio, que vai até o posto. Então, a falta de saneamento, de fato, ela atinge, quando a gente fala de uma família que não tem acesso a saneamento, a gente está falando de pessoas que são, de fato, atingidas. Mas, fazendo esse recorte de gênero, é possível entender que a mulher, assim como em qualquer outro papel social em que ela sofre dessa desigualdade, ela enfrenta ainda mais dificuldades. E aí a gente está falando de, como eu sempre costumo trazer, né, a importância de trazer o saneamento nos seus eixos, porque a gente está falando muitas vezes de uma família que pode até passar a ter o acesso a uma água potável, mas se é uma família que continua fazendo defecação a céu aberto, que não tem uma gestão adequada dos resíduos, que também é abrangido, né, são itens abrangidos pela ideia de saneamento, continuam ali à mercê de vetorização de doenças. Sim. Então, a gente precisa, de fato, universalizar o acesso em diferentes eixos, porque cada um desses eixos, quando deficiente, ele atinge a população de forma geral e, como cerne da pergunta, né, a nível de gênero também. Excelente. Infelizmente, essa realidade é imensa aqui no nosso país, mas sabemos que as práticas de grandes empresas, a exemplo da BRK, da Vivo, da SDW, dentro desse tripé de parceria que eu citei no início, vem na tentativa de mitigar um pouco esse cenário, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas vem uma pergunta agora para a Neide, dentro do contexto da Viva, desse grande empreendimento. Como você acha, Neide, que é possível estabelecer cada vez melhores práticas para evitar o desperdício de água? Aqui na Viva, eu vou falar um pouquinho da experiência da Viva, né, que é todo o meu contexto, né, então, temos, né, aqui nós temos o privilégio, né, como eu comentei no início, de ter um recurso hídrico maravilhoso, que é uma água mineral, além dela ser mineral, ela é termal, aqui em Rio Quente. Lá em Sauípe, ela é poços profundos e rasos, né, que ele faz todo o abastecimento de lá. Então, assim, esse recurso ele tem que ser muito bem utilizado, né? Então, assim, é você utilizar as melhores tecnologias e você também assegurar a eficiência, né, no tratamento dessa água, para você assegurar tanto a quantidade quanto a qualidade, né? Você trabalhar com a questão dos desperdícios,
né? Então, assim, você vê o máximo que você pode fazer o bom uso dessa água e devolver ela, né, ao recurso hídrico, né, nos padrões normativos, né, com qualidade ainda. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade social com as pessoas do entorno. Então, aqui em Rio Quente, por exemplo, nós temos 25 nascentes, né, que nasce dentro do complexo, né, mais de 4,5 milhões de litros de água por hora, água quente, água termal, né, de um aquífero subterrâneo. Então, nós fazemos o uso dela para balneabilidade, nós fazemos o uso dela para potabilidade, nós fazemos o uso dela para irrigação, e depois fazemos o tratamento do efluente. Então, o objetivo nosso aqui é a eficiência. Então, assim, como eu utilizo? Claro, pensando na questão do desperdício, que ela é fundamental. Não é porque eu tenho essa vazão maravilhosa que eu vou desperdiçar. Isso acontece tanto aqui em Rio Quente quanto em Sauípe também. Sauípe um pouco diferente daqui. Mas o uso da água, então você investir em tecnologias para fazer um tratamento eficiente para você assegurar, dentro desse contexto que nós falamos do ODS, né, fazer um gerenciamento para você assegurar a qualidade da água. Então, uma vigilância na qualidade dessa água. Então, eu posso utilizar, ela tem a qualidade para uso? Tem. Depois que eu usei, ela tem a qualidade para continuar sendo usada por toda a comunidade? Sim. Então, assim, o nosso foco aqui é isso, é na qualidade, na eficiência do uso e na eficiência do tratamento dessa água, para que eu utilize qualidade tanto para uso quanto para lançamento do efluente. Então, em Sauípe, a gente faz esse tratamento, e a qualidade da água, a gente, assim, é por isso que eu falo que a gente é privilegiado. A nossa qualidade da água é tão boa, né, que é processo simples de tratamento, pela qualidade, né, dela. Sauípe já tem mais um pouquinho de dificuldade, né, porque ela tem outras interferências, mas o nosso aqui é a eficiência no uso e no gerenciamento desse recurso hídrico, que é primordial, é a nossa razão de existir. Rio Quente existe por quê? Por causa da água quente, da água termal. Sauípe, por causa daquelas praias maravilhosas e da água que a gente oferece, né, oferta para o nosso cliente, né, e ele tem que assegurar esse bem-estar, esse conforto de usar uma água com qualidade. E a gente tem essa preocupação com o nosso ambiente local, porque é um contexto, né, que compõe, né, a Viva, né? Então, a natureza é a nossa razão de existir. Gente, e só lembrando para a nossa audiência que esse painel está aqui composto pela SDW, que é a empresa realizadora do evento Uma Só Terra, a BRK, nosso patrocinador, e a Viva, correalizadora, e nós estamos transmitindo diretamente daqui de Costa do Sauípe, nesse privilégio. E chega aqui, Carlos, uma pergunta que é muito polêmica, e não se sabe ao certo até que ponto é fato. Você acredita que a água potável pode acabar em pouco tempo? E se sim, o que é que pode ser feito para que isso não aconteça? Veio a pergunta aqui de Rafaela para você. Veja, eu fiz o meu doutorado em economia ambiental, que eu fiz na Europa. E eu me lembro que os economistas ambientais, a gente tinha uma disciplina que falava sobre escassez. Então, a resposta é, se a água ela é um recurso escasso, isso é óbvio, né? Ela mal gerida, ela pode faltar sim. Ou, pelo menos, chegar a um nível do qual cause muito transtorno, como a gente observa em diversas cidades no Brasil. Seja da disponibilidade, se você olhar dados do próprio Tata Brasil e diversos dados oficiais, já tem muita gente no Brasil que tem intermitência de água. Veja, quando a gente fala de pessoas sem acesso à água, é sem nada. Agora, se a gente fizer um recorte e olhar para quem tem intermitência de água, quantos dias na semana tem água, é algo que pode ser relativamente assustador. Então, sim, eu acho que a gente não precisa dizer que vai zerar, claro, mas a um nível onde prejudique a atividade humana e a atividade econômica, eu não diria a você que pode acontecer, já acontece. A gente já vê isso em diversos exemplos aí, são inúmeros. Tá? Então, em diversas cidades, se você perguntar, ela já falta, ou pelo menos está no nível tal que prejudica o consumo humano ou a atividade econômica, ou causa efeitos na
na atividade econômica. Níveis críticos, inclusive, né? Infelizmente. Letícia, e por falar em soluções para todo esse cenário que nós estamos citando aqui, em relação à água, saneamento, nós sabemos que a SDW, ela tem no seu portfólio produtos que foca minimizar esse impacto, na verdade, otimizar a vida das pessoas em termos de impacto socioeconômico. Você poderia falar um pouquinho sobre esses produtos? E depois eu vou estender a pergunta também para que Neide e Carlos falem um pouco sobre suas práticas de responsabilidade social. Então, Letícia, poderia, por favor, falar um pouquinho sobre esse portfólio de respostas para a sociedade? Claro. Inicialmente, né, a SDW, inclusive, começou como Safe Drink no Water for All. Então, o nosso objetivo inicial ele era totalmente voltado a assegurar água de qualidade para que as pessoas tenham acesso. E isso surgiu a partir do Aqualuz, que foi o primeiro produto desenvolvido. O Aqualuz, ele é um equipamento que potabiliza água de cisternas, com o intuito, de fato, de chegar a essas pessoas que possuem acesso à água, mas como já comentado tanto por Carlos quanto por Neide, pensar na qualidade da água em si, não só no fato da pessoa ter esse acesso. Então, o Aqualuz ele vem como uma forma de potencializar essa política pública incrível das cisternas, que promove, de fato, democratiza para a grande parte da população. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de famílias, né, que foram beneficiadas com esse equipamento de retenção hídrica, mas que elas possam também, a partir dessa água armazenada, passar a ter um acesso à água de qualidade. E aí foi o primeiro produto idealizado por Ana que fez com que a empresa nascesse, e a partir dele nós começamos também a desenvolver outras soluções. Num primeiro momento, voltando ainda para a qualidade da água, o Aquasalina veio como um protótipo que, muito perto, graças a Deus, de sair de ser comercializado, que tem também esse foco de entregar água potável, mas a partir de um público diferente. Então, a gente passa não somente a olhar para as cisternas, mas para olhar um público que tem poços, que tem uma água no índice de salubridade, né, que a gente sabe que também, quando consumida, assim como a água contaminada microbiologicamente, é capaz de trazer uma série de doenças para essas famílias, e a gente conseguir também, como no caso do Aqualuz, utilizando a radiação solar, que costuma ser um recurso super abundante nessas regiões em que a gente atua, fazer o tratamento dessa água, retirar esses sais e promover também o acesso à água potável. E aí, com a abrangência e até mudança da própria marca da empresa, né, para trazer esse olhar, o desenvolvimento sustentável para todos e água potável também, a gente olha para o próprio saneamento. E foi a partir de então que a gente começou a desenvolver a nossa própria tecnologia de banheiros secos, que promove, assim como todos esses outros produtos, né, além da própria transversalidade, a estrutura de banheiros que traz dignidade, que traz qualidade de vida, que vai atingir até uma série de problemas sociais, passando a dar mais integridade, né, a crianças, a mulheres. Então, essas famílias elas passam até a estrutura do banheiro, e além disso, a gente vai de frente a um problema ambiental, minimizando essa questão da vetorização de doenças e tratando esse resíduo de forma adequada. Além desses desenvolvimentos de água e saneamento, durante a pandemia a gente desenvolveu também um sistema de captação de água de chuva que funcionava por pedal e permitia que as pessoas em áreas de circulação conseguissem fazer a lavagem adequada das mãos, né, promovendo esse cuidado aí contra a própria Covid. A gente teve alguns desses equipamentos instalados em Salvador, em estações de metrô, em hospitais, que também foram como uma forma de chegar até essas pessoas, e a gente segue aí com a ideia de continuar desenvolvendo mais produtos, tem mais produtos sendo desenvolvido agora, visando atender a outros públicos, então a gente deseja, de fato, entender a realidade de cada região, não só a nível nacional, mas conseguir expandir isso para outros países, pensando em soluções que, de fato, funcionem, seja para água salobra, água de contaminação microbiológica, água com material particulado, mas pensando em entregar água potável, saneamento através de desenvolvimento sustentável, como o que não mudou na empresa, né? O For All continua, a gente pensa nessas soluções para todos. Perfeito, perfeito. E a BRK, que é um parceiro direto da SDW, a gente já conhece de perto esse trabalho em campo, esse olhar social, né, de ser responsável socialmente, mas eu queria que você falasse um pouco mais, Carlos, sobre essa atuação voltada para a sustentabilidade, para o desenvolvimento social, e essa postura de ser responsável ativamente pela sociedade onde vocês estão. Eu conheço um pouco do entorno ali de Alagoas, mas gostaria que você falasse um pouco mais na abrangência do que vocês têm feito para a sociedade.
Veja, do nosso lado, de nada adianta você ter um excelente marco regulatório, de nada adianta você ter uma empresa grande, com eficiência operacional, com grande capilaridade de serviço, se a gente não conseguir idealizar, sobretudo, produtos e atuações que funcionem na base da pirâmide. Ou seja, que a gente consiga fazer com que isso efetivamente chegue, e do lado social, que é o S lá do ISD, a gente atua com essa preocupação. Um exemplo disso é o projeto que a gente tem com uma SDW na zona rural ali de Alagoas, onde ali é o exemplo claro de onde, por uma característica do próprio serviço de saneamento, o acesso à água potável termina não chegando para aquelas comunidades rurais. Então, procuramos ali, e a nossa parceria com a SDW vai justamente para que essa oportunidade chegue a aquelas pessoas que estão lá na base da pirâmide. Um outro exemplo é o projeto que a gente tem de microcrédito com a Water.org, que é o grandíssimo exemplo. As pessoas que, por vezes, ali a rede de esgoto ou de água passa na porta e as pessoas não têm o recurso, porque aquilo custa, é responsabilidade delas, conectar a sua casa à rede de esgoto, ela não possui recurso financeiro, ela pode tomar um crédito a baixo custo com esses parceiros para se conectarem ou construir um banheiro, etc. Então, tudo isso é o pensamento de produtos e serviços voltados para a base da pirâmide e, claro, com uma abordagem de campo e social, porta a porta, com cada um desses clientes, para primeiro trazê-los, né, e mostrar a importância desse serviço para eles no dia a dia e adaptando o nosso modelo de atuação. Um exemplo disso foi o que nós fizemos no Recife, também esse projeto de microcrédito, onde o nosso primeiro diagnóstico em campo com as famílias, a gente ficou meio assustado com o resultado, que as pessoas disseram o seguinte: olha, até como consequência da pandemia, veja, aqui eu tenho uma preocupação de renda muito grande, então eu preciso entender, eu não estou preocupado se eu vou ficar doente amanhã ou depois, eu estou preocupado com a minha renda amanhã. O que eu vou ter de renda amanhã para eu comer amanhã? E aí, curiosamente, chamou a atenção que nós temos saúde em segundo plano. Tá? Eles entendem a importância, as pessoas entendem, mas dado o tamanho, né, o problema social que a gente tem agravado com a pandemia. Então, a gente precisa ter soluções que a gente consiga, aí programa de geração de renda que a gente consiga, de alguma maneira, oferecer uma contribuição direta e imediata. Então, a gente precisa, claro, eu costumo usar a expressão, né, da atuação, ter um olhar ter o rosto humano naquilo que a gente faz, é justamente entender que muito daquilo que é previsto, né, das grandes soluções, às vezes não é aplicado para quem está na base da pirâmide, precisa ter um olhar de campo, um olhar sensível, um olhar que possa incluir e trazer produtos que funcionem, porque senão vamos continuar tendo pessoas ainda excluídas dos sistemas de saneamento, a algo que vai, claro, prejudicar e muito a universalização. Então, eu acho que esse olhar humano, esse olhar de ponta, porta a porta, olho a olho, com adaptação de serviço, inovando, é fundamental para a gente conseguir incluir a maior quantidade de pessoas possível. E esse olho a olho, particularmente, tem sido muito bem feito pela BRK, lá em Atalaia. Eu sou testemunha, inclusive, dessa ação. Parabéns pela BRK. E eu sei também que a Viva tem uma história também de atividades sociais, né, de responsabilidade social, Neide. Então, eu queria ouvir um pouquinho também como a Viva se posiciona nesse papel de ser responsável socialmente, dentro desse aspecto que nós estamos discutindo. Conta para a gente aí um pouquinho, por favor. A Viva, ela tem, né, dentro dos valores dela, né, essa preocupação com o social. O microfone, Neide. Eu sei também que a Vivo tem uma história também de atividades sociais, né, de responsabilidade social. Pronto? Está me ouvindo agora? A Vivo se posiciona nesse papel. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim. Tivemos um problema técnico aqui. Agora estou te ouvindo, Neide. Tá, então, a gente tem essa preocupação, né? Então, dentro desse processo que a gente está, e da agenda SG, então, a gente fez um diagnóstico justamente para a gente entender as necessidades. A gente tem várias iniciativas com a comunidade, mas as iniciativas que a gente tem são realmente o que elas precisam, então a gente aprofundou nesse conhecimento, que o conhecimento ele é fundamental, mas iniciativas a gente já tem há muito tempo com a comunidade, né, nesse apoio. Primeiro, a gente está aqui num local,
né, de natureza exuberante. Então, cuidar dos nossos recursos hídricos, né, a gente fazer com que esse recurso hídrico se mantenha, né, seja perene, então já é uma ação nossa que contribui com a comunidade. E além do apoio, né, nós temos um relacionamento institucional com os órgãos públicos, né, justamente para apoiar a comunidade, a prefeitura, o poder público, né, para que ele consiga os recursos para poder fazer o tratamento da água para potabilidade, investir em saneamento para dar numa estação de tratamento de esgoto. Inclusive, a estação de tratamento de esgoto do município, hoje, atual, foi doada pela Viva, então, assim, eles não tinham um sistema de tratamento de esgoto, então, nós doamos o nosso sistema para eles, o sistema atual, construímos um novo para não sobrecarregar o sistema atual deles, e a gente tem sempre participado, né, nós temos aqui uma relação institucional que ele está sempre envolvido, né, com o poder público, justamente para trazer esses incentivos para eles. Fora projetos que a gente tem aqui, de formador de corredor ecológico, recuperação de nascentes da comunidade, né, isso falando no foco da água, né, então, no foco da água, a gente sempre tem esses projetos de doação de mudas, de apoio técnico e recuperação de nascentes, né, na questão da orientação técnica na parte de tratamento de água, de efluente, e fora os projetos sociais que a gente tem no ramo da educação, né, hoje a gente tem aqui, gostoso de falar, a gente tem um hotel-escola, né, então, é um hotel que a gente está trazendo as pessoas da comunidade para desenvolver elas, capacitar elas claro, no que nós temos know-how, né, que é hotelaria, entretenimento, né, hospitalidade, então trazendo ele para aprender e a gente preparar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, assim, tem várias iniciativas, Sauípe, a gente está novo em Sauípe, a gente está agora se aproximando, já fizemos esse diagnóstico para a gente poder também desenvolver mais projetos na comunidade de Sauípe, mas Rio Quente a gente já está há mais de 50 anos, né, então a gente sempre entende que a comunidade ela faz parte, não adianta a gente ter um empreendimento maravilhoso que traz alegria e bem-estar para tanta gente de fora e não beneficiar a nossa comunidade. Então, aqui a comunidade Rio Quente, ela tem o dia da comunidade. E é amanhã, gente. Amanhã é o dia da comunidade. É o dia que o Hot Park, né, que é o nosso parque aquático, ele é aberto para todos os moradores da comunidade, para que eles possam também usufruir, né, do que a gente tem para oferecer para os nossos clientes. E fora os programas de educação que a gente tem com crianças, né, o Ecoaula, o Clube do Meio Ambiente, né, então a gente tem várias ações porque a gente entende que a comunidade ela precisa desenvolver socialmente, economicamente, ambientalmente como nós. Não adianta a gente crescer e o entorno não acompanhar esse crescimento. Né? Eu faço parte também do Conselho Municipal de Turismo e de Meio Ambiente, justamente para a gente poder também entender essas demandas e fazer com que o desenvolvimento também chegue até a nossa comunidade. Excelente. Eu entendo que se ficássemos falando das boas práticas dessas empresas, teríamos a tarde toda, mas infelizmente o nosso tempo está esgotando. Mas, assim, finalizo esse painel, assim, muito satisfeita com o que ouvi das práticas da BRK, da SDW, da Viva, e acredito que a nossa audiência também está muito otimista, né, diante de um cenário de grande vulnerabilidade e como empresas estão se posicionando diante desse cenário. Então, eu peço que agora vocês deixem suas considerações finais, 1 minutinho para cada. Eu vou começar, então, com Letícia, depois eu passo para a Neide e Carlos, e desde já agradeço a participação de vocês, que enriqueceu o nosso painel e tornou, assim, essa discussão muito produtiva. Muito obrigada por ter vocês aqui. Letícia. Então, vou na base de agradecimento também para os participantes, para todos os palestrantes, né, que participaram do evento até agora, em especial também aqui para o Carlos e para a Neide. Eu acho que encaixou muito bem, não só a nível de organização e realização do evento, mas as contribuições de vocês foram muito boas. A nível de SDW também foi muito legal poder estar trazendo um pouco da empresa nesse cenário, que é o cerne do que a gente faz de ponta a ponta. Então, assim como o Carlos comentou da própria BRK, o ODS6 ele norteia as nossas atividades, e poder estar aqui contribuindo, falando um pouquinho de algo que é uma realização profissional e pessoal, está sendo de fato muito gratificante para mim.
De modo pessoal, agradeço pela participação no evento, e vamos continuar, que hoje ainda tem bastante coisa, estou ansiosa pelo restante do evento. Neide, por favor. Olha, para mim é uma honra, né, participar, né, e assim, a gente, até a comunidade aqui, os nossos colaboradores, falou assim, nossa, mas é porque a gente sempre fez a Semana do Meio Ambiente, né, então nós fizemos aí mais de quase 20 anos de Semana do Meio Ambiente, e aí esse ano, né, eu sempre tive o interesse, né, a intenção de fazer parcerias, porque eu acredito nas parcerias. Eu acho que ninguém consegue crescer, desenvolver sozinho, e eu acredito nas parcerias, e essa parceria com a SDW, né, e com a NASA Space Challenger, olha, me trouxe, assim, eu fiquei muito feliz pelo rico conteúdo que está sendo trazido, porque eu também sou da educação, e eu acredito que a educação transforma. Sim. As parcerias, elas unem esforços para o objetivo comum. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu espero que essa seja o início de uma grande parceria. Né? Eu não tenho dúvida disso, Neide. Porque, assim, para nós, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos, a gente tem que unir os esforços para a gente conseguir mudar essa realidade. E eu acredito muito no conhecimento, na educação, na comunicação, a gente levar esse conhecimento para as pessoas para que elas possam, né, aprender e elas possam colocar isso em prática. É disseminar mesmo o conhecimento, ele é fundamental para que a gente permeie e a gente busca esse desenvolvimento sustentável, que para nós tem tudo a ver, né? Nós três aqui, enquanto empresa, a gente sabe o quanto isso é importante para nós e o quanto a gente precisa ainda evoluir, né, para a gente chegar num patamar desejável. Isso. Mas e muito obrigada. Obrigada a você, é uma honra para nós ter você aqui, e Uma Só Terra é o início dessa grande parceria. E por falar em parceiro, eu convido o Carlos, nosso grande parceiro, através da BRK, para que deixe, em um minutinho, estamos aqui nos momentos finais, suas últimas palavras, e deixe aqui já nossos agradecimentos mais uma vez. Bom, muito obrigado, Letícia, Neide, aí o pessoal da SDW, pelo evento riquíssimo. Eu diria que a gente precisa continuar com o olhar para a base da pirâmide, olhar para as vulnerabilidades, onde a gente consiga levar, neste caso, saneamento para aqueles que mais precisam. Então, daí a gente precisa idealizar produtos, pensar em atuações como o que a SDW faz na base da pirâmide, para a gente poder escalar esse impacto o mais rápido possível, sem deixar ninguém para trás. E isso, claro, demanda muita inovação, demanda muito tato social, é o olho no olho, como eu mencionei, porque o desafio é grande, o atraso é enorme, e para resolver tudo isso a gente precisa, sem dúvida nenhuma, inovar e ter bastante consciência e justiça social para resolver. Então não vai bastar só a atuação do setor privado, vai precisar ser um conglomerado de uma junção de atuação do setor privado, do poder público, enfim, terceiro setor, enfim, uma série de agentes para a gente conseguir alcançar esse objetivo tão desafiador que nós temos aí para frente, tá? Mas obrigado, e obrigado pelo Obrigada. E é isso, todos os setores por uma só terra. Muito obrigada a vocês. E para vocês que estão nos assistindo, nós encerramos aqui o nosso painel, mas a nossa programação não acaba. Nós temos agora a apresentação do TED Talk de Água, apresentado por nossa Ana Luísa, CEO da SDW, e em sequência o tão esperado painel Oceanos de Plástico. E depois o stand das startups, que encerrará o nosso último dia do evento Uma Só Terra. Muito obrigada pela audiência de vocês, e acompanhe agora o TED Talk com a Ana Luísa. Muito obrigada.